Se Deus sabe de todas as coisas, por que criou o diabo, sabendo que ele faria tudo isso? Essa pergunta está no site. Tudo isso deve ser, né? Toda a desgraça, imagino eu, todas as mazelas que a pessoa que fez a pergunta enxerga e tem visto no mundo. Deus nos mostra na sua palavra que Ele criou todas as coisas e os seres vivos, especialmente o ser humano, os anjos. Ser humano e os anjos com quê? Com livre arbítrio, com liberdade de escolha. E Deus, Ele se autolimitou voluntariamente, dando liberdade aos anjos, querubins, serafins e ao homem também. E então, nesta liberdade, Satanás caiu, como Adão e Eva também, em sua liberdade de escolha, caíram. Então, primeiro, Deus não criou o diabo. O diabo é uma própria criação de si mesmo. Deus criou, pelo que se entende da palavra, Deus criou um querubim. Há textos como Isaías 14, Ezequiel 28, dão a entender que Deus criou um ser chamado Lúcifer. Esse nome é muito mais comum na literatura extra-bíblica do que na própria Bíblia. Mas criou esse querubim ungido, e esse querubim encheu seu coração de violência, como diz em Isaías 14, e ele almejou ser igual a Deus, ou tomar o lugar de Deus. E nesse processo ele se torna, o diabo, no grego o oponente, o adversário, Satanás no hebraico, que também é oponente, acusador, tanto no hebraico como no grego, e ele se torna então, por causa da sua própria vontade, dentro da liberdade que Deus o fez. Então, vamos dizer assim que esse era um risco. É um risco que Deus, vamos colocar assim, correu, ainda que Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, mas você vai enxergar na Bíblia coexistindo a soberania de Deus, o controle de Deus, os propósitos de Deus que vão se cumprir ao longo da história, e isso convivendo com a liberdade que Ele deu ao ser humano, que Ele deu também aos anjos, e os anjos que acompanharam esse querubim, esse anjo caído que é Satanás, e que hoje barbarizam, hoje dirigem, operam o império das trevas, como dizem Colossenses 1,13, ok? Então Deus não é o autor do mal. Deus, Ele nunca intenta o mal. Deus não tenta ninguém para o mal, como diz em Tiago capítulo 1, do verso 12 em diante. Ele criou todas as coisas boas, e nesse processo, dentro da criação, esse querubim escolheu pecar, escolheu se rebelar contra Deus. Grande abraço, Deus abençoe. Se inscreva em nosso canal no Hot Channel, você encontra no YouTube, no Facebook. Coloque suas perguntas e até o próximo vídeo. Grande abraço.